Uma das coisas que eu vejo muita gente falando e muita informação que não tem tanta qualidade assim é sobre divisão de treino. Então, quando a gente fala sobre divisão de treino, a gente precisa achar uma divisão de treino que de fato ela seja interessante para a gente. Não existe hoje uma supremacia sobre divisões de treino e eu vou discursar até sobre umas aqui que eu tenho feito com intuitos diferentes, testado, trazido para a prática para ver como funciona, para a gente poder entender como é que é essa questão de você ter uma boa divisão de treino, uma divisão de treino acertada e ajustada para você, tá bom? A primeira coisa que você tem que entender é, não existe divisão de treino com uma supremacia maior. As divisões de treino, elas precisam levar em consideração inúmeras coisas, inúmeras variáveis para ela poder ser criada. Então a gente precisa entender as ênfases, a gente precisa entender as necessidades, os pontos fracos, os pontos fortes, os pontos que respondem a baixo estímulo, os pontos que respondem a melhor estímulo, se a pessoa ela consegue ter uma boa relação com aquele tipo de treino e aquela determinada musculatura. Então, por exemplo, eu não consigo fazer um treino de pernas muito longo, principalmente de quadríceps. Então é legal que eu tenha ele fracionado 2 vezes na semana, quando essa é a minha ênfase. Então isso tudo pode levar em consideração. Vamos colocar que seja uma pessoa que tem uma disponibilidade muito boa, mesmo assim a gente precisa pensar em várias coisas. Então isso daí cria essa necessidade de você avaliar e entender os pontos a serem trabalhados e direcionados dentro da sua periodização. Na última vez que eu fui competir, eu precisava muito de pernas. Então eu aumentei a minha frequência do treino de pernas e eu fiz ele 3 vezes na semana, fazendo posteriores e glúteos durante a segunda-feira, quarta-feira adutores e quadríceps, tá? Isso tudo com volume médio ali. E no final de semana, no sábado, eu fazia perna completo. Nenhuma ênfase, volume ali médio também, mas sem ênfases, mais voltado para movimentos basistas, ok? E deu super certo. Subi com ótimas pernas, bem consolidadas, que eu tinha esse problema, e a gente, graças a Deus, conseguiu levar isso. Então, como a gente utilizou essa questão? A gente pegou e priorizou a frequência, porque eu não consigo trabalhar com altos volumes o meu treino de perna. Então a gente utilizou a frequência, essa divisão para conseguir. A última divisão, sem ser a atual agora, a gente fez PPL, começando na verdade por dorsais, tá bom? Então a gente fez PPL, descanso, upper lower, tá? Isso tudo fez com que eu pudesse ter um dia de descanso que me fez trabalhar muito, muito, muito bem. Upper e lower, baixíssimo volume, mais focado em movimentos básicos, com bastante carga. Então, final de semana ali, sexta e sábado, era muita carga, baixas repetições e baixo volume de treino, baixas séries de treino ali, tá bom? Atualmente eu mantenho o PPL começando com dorsais, tá bom? Fazendo perna completo, com ênfase em posteriores e glúteos na quarta-feira. A gente chega na quinta-feira, tem um treino ali que eu faço como se fosse um treino, entre aspas, de descanso ativo, vamos colocar assim. Então eu faço às vezes uma panturrilha, um abdômen, dou uma ênfase maior no cardio, jogo um pouco de ombro às vezes e entro para, agora eu estou fazendo parte de tronco, peitoral, ombro e dorsais na sexta-feira. E no sábado agora a gente vai entrar com pernas e braços. Então olha só como é que a gente fez uma divisão completamente diferente. Estou testando, tá bom? Porque eu quero dar uma ênfase maior aí em estar com os braços bem trabalhados, mas eu não quero perder a minha frequência do treino de pernas. Então a gente vai testar essa divisão, que eu achei muito interessante, me foi sugerida por um amigo, e eu quero botar ela em prática, tá? Se eu não me engano, ele viu aquele Rough Diesel. Acho que ele ficou em terceiro ou terceiro no Mister Olímpia. Então ele viu ele fazendo uma divisão semelhante com essa, achou que poderia ser interessante encaixar, fiz um treino teste, gostei, trabalhei bem, estava com força, porque treinar bíceps e tríceps, principalmente bíceps, após o treino de costas estava me matando. Então, para não diferenciar um treino só de braço, eu coloquei dessa forma. Vamos ver como é que vai responder. A gente tem um campeonato aí em junho, então a gente vai
a gente vai poder ter uma noção do que a gente está construindo, tá? Mas uma divisão de treino, ela deve levar em consideração isso tudo. Eu estou trazendo para vocês o exemplo real para vocês poderem ver o que eu tenho feito agora, tá bom? Para o meu campeonato, para o meu bulking atual, graças a Deus, 99 quilos, abdômen ainda marcando, estão conseguindo trabalhar bem, consolidando bem a musculatura, bastante carga nos movimentos, a musculatura está densa como nunca esteve. Então a gente vai continuar fazendo isso porque deu muito certo upper e lower. Vamos testar agora como é que vai ficar nesse quesito a divisão. Acredito eu que vai ser muito boa e que os meus braços vão ficar com uma densidade extremamente maior. Mas isso daí a gente só vai conseguir saber na prática, tá? Enfim, entendeu que divisão ela precisa ter um direcionamento? Então agora eu vou te dar o passo a passo para você poder montar a sua própria divisão, você conseguir ter a sua divisão sendo dentro do que você necessita, do que você espera, e você vai responder muito bem a ela, eu tenho certeza absoluta, tá bom? O primeiro passo que você tem que entender é que você não vai acertar uma divisão logo de cara. Você precisa fazer igual eu estou falando para você, ter alguns testes, poder abrir a tua mente para poder entender o que está acontecendo, tá? Ou então contratar uma pessoa, faço convite para você para vir para a High Perform, tá bom? Já curte, comenta aqui também, mas faço convite você para conhecer a High Perform, que é a minha metodologia de treino, onde é feita a partir de acompanhamento e direcionamento, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que você vai se avaliar. Avaliou, definiu pontos de ênfase, pontos fortes, pontos fracos. Você sabe de algum ponto que você cresce muito bem? Sabe, por exemplo, o meu peitoral eu faço 2 séries de supino e ele já desenvolve. Beleza, já anota isso também, que isso vai ser interessante ali na frente. Primeira coisa, separou ênfase. Quando você separa a ênfase, você não separa 10 ênfases. Separa uma ênfase principal e 2 ênfases secundárias, ok? Uma ênfase principal, 2 ênfases secundárias. Você vai pegar esse músculo que você tem uma facilidade muito grande e vamos supor que você quer mais ombros. Você tem muita facilidade de peitoral. Então a gente vai diminuir de peitoral. Se você estava fazendo 8 séries, 12 séries, 30 séries semanais, você vai reduzir o peitoral e vai pegar essas séries e vai deslocar para o ombro. Não necessariamente todas. Faça um teste, vai subindo devagar. Não tem necessidade de você começar muito alto. Testa onde você tem um volume de recuperação bom, ok? E aí você vai fazendo essa questão. Então definimos isso, conseguimos definir que o volume ele vai todo para as ênfases, beleza? Vamos tirar do que a gente já tem bom, do que já funciona muito bem, e vamos colocar nas ênfases, deixando ali só para manter, para a gente poder equalizar, deixar o músculo, o corpo bem harmônico, tá bom? Então, primeira coisa, a semana. Se você começa bem na segunda, porque você descansa no domingo, segunda é o dia de ênfase. É igual eu faço o dorsal. Domingo é o dia que eu faço banho gelado, então tira aquela inflamação, etc. Na segunda, ênfase, dorsal, ok? Então, você começa com a tua ênfase, você começa com o que você quer trabalhar mais, tá? Apesar de eu ter falado aqui braço com vocês, a minha ênfase principal, o que eu mais quero trabalhar, continua sendo dorsal. Porque se fosse o braço, eu jogaria braço e depois dorsal, entendeu? Mas continua sendo dorsal, a gente sabe que dorsal desempata o game, tá? Apesar de ser uma musculatura muito boa minha, é algo que eu quero desenvolver muito melhor, muito mais, e etc. Tá? Vamos voltar. Então você começa a ver a sua disponibilidade. 4, 3, 5, 6 vezes na semana, 7 não aconselho. Mas você começa a ver sua disponibilidade e vai começar a fazer. Percebeu que o ombro que você estava querendo fazer, fez ombro, peitoral e tríceps na segunda. Percebeu que o ombro, quando você joga um volume muito alto, ele perde eficiência? Divide. Fraciona ele durante a semana. Então começa a entender o fracionamento. Começa a entender o que você consegue trabalhar muito bem, igual eu falei de perna para vocês, que eu não trabalho bem sob alto volume de uma vez só, e fraciona esse volume. Já que você vai jogar ali 12 séries na semana, você vai jogar 6 e 6, bem feitas. Entendeu mais ou menos o que eu estou dizendo? E aí você começa a fazer pequenos testes. Calma aí. Meu ombro ele está recuperando bem para eu poder fazer esse treino na quinta-feira de novo. Então eu posso aumentar um pouco mais de série aqui. Vamos para 14 séries, 7, 7. Entendeu mais ou menos? Então aí você já começa a criar a sua divisão ideal. Então a divisão ideal ela não funciona, ela não é feita de uma receita de bolo, ela é feita de você determinar as suas ênfases, as suas possibilidades, o que você de fato necessita de crescer e entender o que você não tem tanta necessidade assim no momento atual, tá?
Isso tudo vai fazer uma diferença absurda dentro do teu físico, vai trazer um físico muito mais harmônico, muito mais bonito. Você vai conseguir ali entregar um físico de fato bem estruturado se você conseguir fazer isso, tá bom? Mais uma vez te faço o convite, você que ainda não conhece, vem fazer parte da High Perform, vem conhecer, manda um comentário aí, que a gente vai trocar uma ideia, eu te mando lá, a gente fala em outras redes sociais também, que a gente está em todas, e a gente vai trocar uma ideia, beleza? Curte, comenta e compartilha com o teu parceiro de treino, com aquele amigo que tá com aquele shape que precisa melhorar e que pode ajudar ele. Show? Tamo junto. Valeu.